quando a gente menos espera, um acidente ou até uma doença pode nos afastar do trabalho. Nesses casos, quais são os direitos do funcionário? Quais são os deveres da empresa? O auxílio-doença foi criado para situações como essas. Vamos entender mais sobre esse benefício agora. Depois de um acidente de moto em janeiro de 2010, Jeane precisou ficar afastada do trabalho. Foram 39 dias internada em um hospital e 4 meses sem andar. A agente de saúde está amparada pelo auxílio-doença há 1 ano e 7 meses. Passei por cirurgia, tive infecções pós-cirúrgica e fiquei no auxílio até hoje, né? Estou em fase de recuperação, de reabilitação. Para a Jeane, o auxílio-doença é uma garantia de manter a tranquilidade com as finanças durante este tempo que ela não pode trabalhar. No momento que se mais precisa, muito difícil mesmo, porque a gente precisa de medicação, de pagar consultas, né? Então é importante a pessoa estar com auxílio. Para o trabalhador ter direito ao auxílio-doença, é preciso atender a alguns critérios. Olha, a lei especificamente exige que para se ter direito ao benefício de auxílio-doença, em primeiro lugar, que seja segurado, ou seja, empregado, autônomo, que pague, contribua para a Previdência Social e que tenha no mínimo 1 ano, 12 meses de contribuição, salvo determinados tipos de doença que não precisa carência. Mas a regra geral é essa, é que tenha a carência, ou seja, 12 meses de contribuição. E o outro requisito, que é o principal, e é aquele que efetivamente tira o direito de muitos contribuintes, muitos segurados, é a perícia médica, a cargo do próprio INSS. Mais do que justo. Quem é que vai pagar algo a alguém sem periciar, sem dever? Nós conversamos com uma consultora em recursos humanos para saber qual o posicionamento adotado pelas empresas em relação à necessidade de afastamento dos colaboradores. Infelizmente, na maioria das organizações nacionais, nacional, no Brasil ainda, a maioria delas não gostam de quando o funcionário pede o auxílio. Em algumas situações, quando ele retorna à organização, ele é demitido, ele é desligado, porque a vaga dele foi substituído por outra pessoa, por outro profissional. E empresas que têm um modelo de gestão mais evoluído, que têm uma preocupação com o ser humano, então é o inverso. Geralmente apoia o funcionário durante aquele período tão difícil que é, dá apoio tanto emocional, dá apoio financeiro e ele, em alguns casos, ele volta para a organização, o cargo dele vai estar lá esperando por ele. Ana Paula Moreira ainda faz um alerta para quem precisa solicitar o benefício. O conselho que eu dou é que o funcionário esteja acompanhando o dia a dia da organização, mesmo estando afastado da empresa. E que nunca use o auxílio-doença como uma desculpa para não ser desligado da organização, para continuar empregado. Nunca faça isso, porque realmente se a organização descobre, então fica uma situação muito negativa. Se você tem alguma dúvida sobre auxílio-doença, pode ligar para a gente agora. O número é 2101-8520. Quem vai tirar suas dúvidas é o supervisor médico do INSS, José Menino Silva Monteiro, que está aqui com a gente no estúdio. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Qual o valor? Existe um valor estipulado ou varia de acordo com cada contribuinte esse valor que ele recebe por causa do auxílio-doença? O valor é referente à contribuição. Para cada contribuinte, de acordo com o que ele contribui, em cima do seu salário é calculado o auxílio-doença. E é calculado numa média, que hoje volta até 1994, semelhante ao cálculo que vai para a aposentadoria. Então não tem um valor, assim, não é um valor estipulado, independente da doença, não. Depende da contribuição de cada trabalhador, de cada cidadão. Agora, em quais casos o trabalhador pode ser amparado pelo benefício? Suponhamos, na ida para o trabalho ou na volta para o trabalho, de repente acontece um acidente de trânsito. Ele também pode dar entrada no auxílio-doença? Pode. O auxílio-doença, ele cobre qualquer situação onde o trabalhador esteja impedido de retornar ao trabalho. Vai cobrir o seu salário. E existem 2 situações. Uma quando a doença ou o acidente é provocado no trabalho ou no trajeto de casa para o trabalho ou do trabalho para casa. O trajeto habitual. Ou quando o acidente ocorrer em qualquer outra circunstância, também dá direito. Nos finais de semana, em férias, são acidentes que não se relacionam ao trabalho. Dão origem a auxílio-doença distintos. Um auxílio previdenciário e um auxílio acidentário.
que implica direitos depois diferentes. Tá certo. Daqui a pouco a gente já volta a conversar ainda com esse assunto. Peço uma pausa agora, em instantes a gente vai ver ainda que o INSS bloqueia mais de 12 mil contas de pensionistas e aposentados. E ainda dá tempo de você enviar sua pergunta sobre o tema do quadro Direitos do Cidadão de hoje. O assunto é auxílio doença. Ligue 2101-8520. Em instantes, médico perito do INSS responde. E que tal aprender